Oi! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou tão envergonhada porque o vídeo passado, um dos vídeos que eu fiz recentemente, não publiquei, não editei, não fiz nada. E ficou mesmo só por aí, foi um vídeo, eu vou pôr um take aqui para vocês verem. Mas é isso, então eu estou a precisar de fazer alguma coisa, calma aí, vou já. Eu queria um bordão, uma entrada para vocês aqui. Eu ainda não gravei, então vocês vão ser os primeiros a verem, a verem os dois, esse bordão. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Nilza Barbosa, uma menina uma jovem com um mestrado em marketing e empreendedorismo, que é apaixonada por marketing digital. Eu sou uma criadora de conteúdo e eu tô aqui nessas redes sociais e por aí vai, porque eu acredito muito que o cabelo é muito mais do que um elemento estético na nossa vida, nós como mulheres. E acredito que dos homens também. Por isso é que eu decidi entrar nas redes sociais, porque por mais que eu seja reservada, por mais que eu goste de ter o meu cantinho, por mais que eu tenha esse lado de mim que é mais reservado, mais fechadinho, eu sinto que esse processo afetou-me tanto de uma maneira positiva, que eu não tenho como eu não partilhar com outras meninas e mulheres que também passam pelo mesmo, passaram pelo mesmo. Então eu acho que é muito importante, por eu ter essa crença muito forte em mim. E eu quero que tu que estás aí do outro lado a assistir esse vídeo, tu entendas que é possível tu alcançares esse nível de autoconhecimento, esse nível de gostar do teu cabelo, esse nível de profundidade, de conhecimento de si mesma. E eu quero muito que eu seja uma inspiração para ti, que eu te ajude de alguma maneira, nem que for com uma coisinha. Próximo ano, no mês, dia 22 de outubro de 2025, eu vou olhar para este vídeo e eu vou dizer: fogo, eu consegui. Eu não vou cortar essa parte do vídeo, não vou. Eu vou olhar para trás e eu vou dizer: poças, consegui. Eu fui e persisti, consegui, fiz, e hoje tenho x pessoas que ajudei, nem que for um bocadinho. Acho que é uma coisa que eu sempre quis tirar. Mas vamos lá. Para o vídeo, eu vou vos dar um contexto do porquê deste vídeo, como vai ser e por aí vai. Então, recentemente, vocês, se descerem um bocadinho nos meus vídeos, vocês vão ver que eu já crio conteúdo desde 2020. Acho que o meu primeiro vídeo foi em 2019, mas acho que foi vídeo no Instagram, não foi aqui no YouTube. No YouTube eu acho que eu só comecei mesmo em 2020. Então tipo, mas eu sempre criava assim, do tipo, fazia um vídeo, postava, largava, ia, largava. Nunca tinha um propósito, nunca tinha definido projetos, nunca tinha pensado numa estratégia, nunca tinha pensado naquilo, tipo, eu queria fazer porque queria realmente, porque eu gostava daquilo, achava interessante, porque eu sempre fui uma menina ligada com artes. Eu sempre fui uma menina que gostava muito de desenhar, de imaginar, eu imaginava histórias, eu criava histórias mirabolantes para as bonecas que eu via na televisão, os bonecos que eu tinha, eu criava as roupinhas dela, fazia com guardanapo, às vezes fazia com as minhas próprias roupas que eu já não queria utilizar. Então, tipo, eu fazia muita coisinha, sempre fui muito da arte. As cadeiras que eu mais gostava na época do médio e por aí vai, eram cadeiras que estavam relacionadas à arte. Então, tipo, eu meio que eu gostava muito. Eu meio que sempre fui muito ligada a isso, desenhava e por aí vai. Então, com o tempo, eu fui meio que deixando isso de lado. E quando eu comecei a criar conteúdo, eu não tinha estratégia, não tinha nada, não, tipo, eu só criava. Até, digamos, o ano passado, 2023 no início, 2023 no início, que eu ainda criei conteúdo, mas eu meio que criei só por criar, eu só publicava, só fazia. Mas naquela época eu publicava e ao mesmo tempo eu ficava do tipo, alguma coisa tá a faltar aqui. Eu preciso de criar, eu preciso de dar um rumo nesse canal. Eu preciso de entender realmente, eu preciso de estudar realmente, eu preciso de analisar o que eu quero fazer, aonde que eu quero chegar, como é que eu quero chegar, traçar os meus detalhes todos.
E eu comecei a fazer isso, só que às vezes eu sinto que eu sou muito lentinha. Esse vai ser o vídeo mais sincero que eu já... Não que os outros não sejam, mas o vídeo em que eu vou abrir mais coisas aqui para vocês. E é algo que eu pretendo também fazer, vídeos mais profundos, vídeos menos superficiais, mais profundos. Porque isso é o que me fez entrar no YouTube. Eu já tenho um bocadinho de mais confiança com isso. Então, eu ficava tipo, não, eu tenho que dar um rumo a isso. Tenho que dar um rumo, tenho que fazer alguma coisa. Então eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a seguir pessoas que criam conteúdo. Eu comecei, estou bem despenteada, tenho que me pentear. Vocês vão me acompanhar daqui a pouco. Eu comecei a analisar, comecei a comprar cursos, comecei a investir muito, 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 muito em sabedoria, em conhecimento, muito. Eu pago cursos de cento e tal, libras e etc. De pessoas que falam sobre o que é conteúdo, assisto muito de aulas no YouTube. Tipo, comecei a investir muito em mim, para ter conhecimento, para saber como criar. Só que eu sou muito lenta. Às vezes eu demoro muito a processar as coisas, principalmente por eu ser uma menina mais reservada, tímida e etc. Eu sempre tive muito medo da reação dos outros, da opinião. Eu meio que acabei por me deixar levar com... Acabei por ficar cômoda, muito, tipo, muito na zona de segurança. Eu sempre fui muito medrosa de mudanças e muitas coisinhas assim me faziam confusão. Então, por eu ser já lentinha nesse aspecto de analisar, de reagir assim rápido e, e ter esse receio, eu me travava, eu me travava. Então, o que aconteceu? O ano passado todo eu não criei conteúdo no YouTube, não fiz nada. No Instagram ainda tentei algumas coisinhas, mas tipo, eu não criava grandes coisas, tá vendo? Eu simplesmente ia publicando picadinhos. Tipo, um vídeo aqui nesse mês, um vídeo ali nesse mês, tentava fazer um bocadinho, depois parava. Até que no final do ano eu entendi, eu comecei a entender mais aonde é que eu queria chegar e o que eu gostaria de fazer com o meu canal no YouTube. Por isso é que lá no início eu vos disse que é um objetivo meu que os vídeos aqui no YouTube sejam muito mais profundos do que os vídeos no Instagram ou em qualquer outra rede social que eu esteja. Porque eu gosto de fazer reflexões bem profundas. E tipo, o namorado ele diz que às vezes do nada, brota do nada na minha cabeça uma pergunta de profundidade do tipo, se um dia fizesse aquilo, isso e aquilo, como é que tu reagirias? Como é que tu, por exemplo, há dias ele fez uma pergunta de como é que tu achas que nós podemos reduzir a influência dos países ocidentais nos adolescentes do nosso país, tipo angolanos e por aí vai. Do nada, eram o quê? Eram 8 horas. A pergunta me veio na cabeça, fiz. Então, tipo, eu gosto muito de reflexões assim mais profundas, de coisas assim mais que são relacionadas mesmo ao interior e por aí vai. Adoro devagar nessas coisas. Adoro podcasts que, tipo, as pessoas começam aqui, vão parar ali. Eu adoro isso. Eu quero que o meu canal do YouTube seja assim mais profundo. Desculpem estar aqui, eu acho que eu vou desligar a televisão porque eu não estou a conseguir me concentrar. Mas eu adoro assistir vídeos de 30, uma hora só de reflexões, de conversas profundas e etc. Podcasts, estou assim mesmo de ai, estou a conversar comigo mesmo, ai, estou a falar não sei o quê. Eu adoro conteúdos assim, tipo, mais reflexivos. Então esse é um dos meus objetivos aqui. E por eu ter aquela crença que eu também falei lá no início, que o cabelo para mim foi o que me abriu as portas de, de para que eu pudesse ver a minha real beleza, para que eu pudesse começar a me conhecer mais profundamente, de uma maneira mais profunda ou por aí, tipo, porque antes disso eu era simples cópia do mundo, tipo, ia para ali, ia para esquerda, ia para direita, ia para frente, ia para trás, tipo, eu era simplesmente uma cópia. Então, eu meio que não tinha, tipo, eu não sentia, eu tinha uma personalidade, mas eu sentia que eu não tinha e eu não conhecia quem eu era. Então, tipo, quando eu comecei o meu processo de transição, que eu não gosto às vezes de chamar transição,
porque eu nunca desfrisei o cabelo. Porém, é um processo de transição, sim, porque eu alisava o cabelo, alisava, digamos, esticava o cabelo, e isso danifica o nosso fio, torna ele, tipo, reduz as camadas, vão ficando mais finas, né? Vai danificando o nosso fio, ele vai ficando mais frágil e tal. Quando tu vais fazer a transição desse momento em que eu tô aqui, tipo, com o cabelo esticado, para usar o cabelo totalmente natural, por exemplo, como eu tô hoje, sem esticar, sem fazer nada, ele tem aquela fase em que ele está liso e é a fase em que ele está crespo. A raiz começa a crescer crespa, mas as pontas estão lisas. Eu tive essa fase. E essa fase é categorizada como uma fase de transição, porque o teu cabelo está saindo da fase danificada, que é onde desfrizas ou por aí vai, para a fase natural. Yeah. Então, tipo, foi neste momento em que eu comecei a me conhecer, a olhar para a Nilza que está dentro de mim. Isso é um processo que começou há 4 anos atrás. Então, esse processo quando começou e eu quando dei conta a quem eu estava a me tornar, por causa do meu cabelo, eu entendi que o cabelo é muito mais do que simplesmente um elemento estético da nossa aparência. Porque ele influencia de tal maneira, tão profundamente, mas ao mesmo tempo é tão superficial. Que tipo, as pessoas muitas vezes se apegam à parte superficial, às vezes se apegam a, tipo, e deixam aquilo abalar de um jeito que esquecem que o cabelo é muito mais que aquilo. Não é só aquela parte, não, fiz um puxinho, fiquei bonita. Não, tem muito mais coisa que tá aí de maneira profunda, tipo, mais deep, enraizada em nós, que estão ligadas com as nossas raízes, nosso cabelo e tal. Que me fizeram ver que, poças, eu descobri isso pra mim. Por que eu não vou ajudar outras pessoas? Ou, tipo, também passar para as outras pessoas entenderem isso e sentirem o que eu senti. Porque se eu tivesse que definir esse meu processo de desde que eu entrei para a transição e até o meu dia de hoje, que eu ainda continuo nesse processo de aprendizagem, de me entender e por aí vai, porque é um processo sem fim. Eu acho isso, né? Eu diria que é são duas palavras, na verdade. Mas as duas, digamos assim, as duas podem significar a mesma coisa, porém são duas palavras que são sinônimas. É renascer ou então florescer. Mas eu gosto mais de florescer porque eu sou uma pessoa que gosta de flores. Então eu gosto muito de flores e por isso é que eu uso mais florescer. Eu fiz uma mentoria recentemente e ela estava me ajudar a entender a minha linha editorial do Instagram. E ela me perguntou se tu tivesse que definir esse teu processo, como é que tu. Não, minto. Como é que tu te sentiste quando passaste pela transição? Eu disse, eu senti que eu floresci. Eu senti que eu desabrochei, digamos assim. E é realmente como eu me senti. Então por isso é que eu acredito que o cabelo é muito mais do que apenas um elemento. Porque ele está tão conectado com o nosso ser mais profundo, com as nossas raízes. E por ele ter me aberto essa porta, eu quero também abrir essa porta para outras meninas. Eu quero também tirar o que eu tenho aqui, tipo, dar para vocês. Porque não adianta nada eu guardar isso comigo, não vai fazer bem nenhum. Pra mim vai fazer bem, mas tipo, vai ficar só comigo. Não, por que não? O que é que me fez criar tá a gravar esse vídeo hoje e decidir hoje, nesse caso, até já devia ter gravado, mas pronto, tinha outras coisas a fazer. A minha vida tá numa correria, então não tinha como conciliar as duas coisas, mas é isso. Eu tava a dizer que eu há dias fiz um desafio da Isabela Mate. Participei de um desafio dela, em que ela meio que nos ajudou a entender que, tipo, contexto, não, vou dizer o que aconteceu e depois vou dar o contexto. Ela nos ajudou a entender o nosso, que nós somos, a entender que nós somos criativos. O ser humano, toda a gente, nós somos criativos. Criatividade é algo que se treina, não é algo que se tem de praxe, de tipo, não, vai ser assim criativo. Não, é o que você vai treinando de acordo às tuas fontes de conhecimento, ao teu repertório e por aí vai. Então, eu, desde que comecei a criar conteúdo, agora vem o contexto.
desde que eu comecei a criar conteúdo, eu já estava numa fase em que eu já não me sentia tão criativa, eu já não desenhava, eu já não fazia aquelas cenas que eu vos disse lá, que eu contava as histórias, fazia um monte de coisa, eu já não fazia nada disso. Então meio que me sentia travada, sempre que eu tentasse fazer alguma coisa, eu ia lá e copiava o que a outra pessoa está a fazer. E depois quando eu fizesse, eu mudava ali, aqui. Isso já era o meu ser de tipo, gostei da maneira que fizeste, mas vou tentar fazer do meu jeito, copiando o que estás a fazer. Quando eu comecei a ver que eu estava a ter essa tendência, eu comecei a sentir que eu já não era tão criativa. E a minha mentalidade era, naquela época, que eu não era uma pessoa criativa. Eu deixei de ser uma pessoa criativa. Porém, quando eu comecei a acompanhar mais, a estudar, com o tempo eu fui estudando mais coisas, fui conhecendo mais pessoas que falam sobre criação de conteúdo, sobre empreendedorismo e por aí vai, que sempre foi uma coisinha que eu sempre gostei muito. Eu comecei a entender que isso não é bem assim, não é verdade. Você não... Por acaso meu cabelo tá horrivelmente sujo, sujo, mas pronto. Eu comecei a entender que não é bem assim. Não é que nós somos criativos e deixamos de ser. Não, é simplesmente... Olha, criatividade é literalmente um músculo. Você, quanto mais você treina, mais forte ele fica, mais tonificado e por aí vai. Não é um músculo, não é? Pronto, esse é o exemplo que eu estou a tentar vos passar. E quanto menos tu treinas, mais flácido ele fica, menos forte e mais fraquinho ele fica. Exatamente igual. A criatividade é exatamente isso. Então, como eu não treinava a minha criatividade, mas quando eu era mais nova eu fazia isso, porque eu assistia aos bonecos, eu criava na minha cabeça as histórias. Como eu criava na minha cabeça as histórias, o meu cérebro, olha, processava assim. Eu sempre tive, tipo, aqueles momentos em que eu tô de manhã, por exemplo, quando vou tomar café, eu fico toda energética, o meu cérebro processa muitas coisas assim, bem rápido. Mas chega uma altura que, tipo, para. Mas isso por quê? Porque eu tive o impulso. O impulso foi o quê? O café. Mas eu, durante o tempo, eu não continuei a fazer esse estímulo do meu cabelo, eu não continuei a fazer isso. Então, ele meio que foi enfraquecendo. Digamos, não comecei a fazer o estímulo da minha criatividade. Como eu não fazia isso, foi enfraquecendo. Quando enfraqueceu, eu comecei a pensar que não era criativa. E quando eu criava conteúdo, eu me sentia muito mal, porque eu imitava, eu não queria imitar. Então eu ficava do tipo, fogo, eu tô aqui a criar conteúdo para as pessoas, mas estou a imitar. Como é que isso vai ser se eu sou uma criadora de conteúdo? Como é que eu vou estar a imitar? O que é que eu estou a passar de interessante se eu estou simplesmente a ser mais uma pessoa apenas? Eu não queria isso. Então, quando eu vi que a Isabela Matos estava a dar o curso, ela fez uma série no Instagram. E essa série... tá bom, não foi mal. Amanhã quando eu tiver, depois eu vou lavar o cabelo. Ela criou uma série no Instagram. Essa série era de 8 episódios. Ela contava sobre outros vídeos. Sobre sentimentos. Ela conectava com coisas muito interessantes. Depois vão lá ver a série que ela fez. Se vocês quiserem, se vocês forem pessoas que assistem isso, podem ir lá ver. Então, ela falava muito sobre isso, de criatividade, sobre o facto de nós nos sentirmos frustrados, nos sentirmos presos. E eu olhei e disse, é isso que eu preciso. Então peguei e comecei a assistir. Ela fez... ela lançou um curso que eu já tinha dela, que era o Creators. Era a versão 2.0. Então meio que aquilo me mostrou, me ajudou a ver que eu não era uma pessoa criativa. Eu simplesmente não treinava a minha criatividade. No final dessas aulas, durante essas aulas, digamos assim, ela fez a série no YouTube, no Instagram. No final da série, ela fez as aulas, né? Começou a dar as aulas no YouTube. E nas aulas no YouTube, ela deu tarefas. Uma dessas tarefas foi bem recente. E vocês forem nos meus vídeos do Instagram, vocês vão ver que tá lá o vídeo que eu estou a me referir, que eu vou me referir daqui a pouco. Ela nos deu tarefas de tipo fazer coisas, dar passos que nos permitam tirar de dentro de nós o nosso ser, digamos assim. Calma.
tirar de dentro de nós o nosso ser, sem copiar, sem olhar do lado e ver o que o amiguinho está a fazer, o que as outras meninas que criam conteúdo estão a fazer. Então, como ela nos deu essa tarefa, a primeira foi escrita livre. Escrita livre é literalmente você pegar numa folha em branco, seja caderno, seja no Word, você que sabe, seja nas notas, escrever sobre um sentimento. Escreve sobre um sentimento, fala. Quando sentiste que tiraste tudo, para. Eu escrevi sobre medo. Eu até, na época, eu lembro que... Eu acho que eu mudei para insegurança, mas eu depois disse, não, isso é mesmo medo. Medo. Eu escrevi sobre medo. E eu lembro que foi um dia tão marcante para mim, porque eu lembro que ela disse, escrevam quantas páginas vocês quiserem, depois vocês vão transformar isso num roteiro, vão organizar a essência a mensagem do texto. E não olhem, não retifiquem, não voltem para apagar, não fiquem a pensar, só escrevam livremente. Foi isso que eu fiz. Não escrevi, não apaguei nada, não pus acento, não pus nada, só escrevi. E depois disso, no dia seguinte, ela disse, agora vão reler, vão reorganizar as coisas, vão pôr em função de ordem do que vocês querem passar nas coisas e vão limpar as partes desnecessárias. Eu lembro que eu estava a ler aquilo. Eu chorei quando eu li aquele texto que transparecia literalmente a frustração que eu sentia, a frustração, o sentimento de medo, o sentimento de angústia que eu tinha. Transparecia tão bem que eu fiquei do tipo, uau. Eu lembro que eu li enquanto eu estava a fazer o roteiro. Eu disse, afinal ainda sou criativa. Por quê? Porque fazer um roteiro para vocês, tipo, eu não sei se tu que estás a assistir crias conteúdo ou sabes como é que é um roteiro, mas fazer um roteiro é muito difícil. É tipo, imagina, olha, vamos dar um exemplo. Se tu não crias conteúdo, imagina um programa, sei lá, do Grandes Manhãs, por exemplo, né? Vamos convidar o fulano de tal para vir. Tu tens que criar um roteiro para vocês seguirem, para vocês falarem. Tem um contexto que vocês vão viver, né? Vão falar e por aí vai. Que o convidado e a apresentadora vão falar. Mas tem que ter um roteiro, tem que ter um começo, meio e fim. E criar um roteiro não é fácil. Não é fácil. E não é toda a gente, todo criador de conteúdo, e quando eles mostram pagas, que mostra o seu roteiro ou como eles fazem. Então, quando tu vais fazer, tu te sentes muito perdida, eu me sentia muito perdida, pelo menos, né? Não sei se tu crias conteúdo te sentes, mas eu me sentia muito perdida. Então eu ficava tipo, como é que eu vou fazer isso? Eu já não sou criativa. Eu não consigo fazer isso. Como é que eu vou fazer um roteiro, um vídeo, não sei o que. Pronto. Lá eu vi, eu chorei, eu fiquei tipo, uau, eu consegui. Depois aí veio outra parte que só veio confirmar minha parte de que eu só preciso de treinar a minha criatividade. Por quê? Porque eu, em junho, tinha viajado com a minha irmã. E nós fomos para Paris, passar o aniversário dela. E eu, antes de ir, eu fiz roteiro do vídeo que eu ia fazer. O roteiro no sentido de, tipo, os mínimos detalhes. Eu escrevi o que eu ia falar. Literalmente, eu escrevi, oi, meu horário vai começar às 6 horas, não sei o que, ok. Eu escrevi aonde é que eu queria gravar, como é que seria, não, onde é que eu queria gravar, não escrevi, como é que seria, quais são os dias que eu ia escrever, tipo, porque nós fizemos um itinerário e eu já sabia onde é que nós iríamos com antecedência, então eu escrevi do tipo, vou gravar na Torre Eiffel, vou fazer um take, sabia que tinha que fazer take na Torre Eiffel, vou fazer vídeo no terceiro dia, vou fazer vídeo do primeiro dia, vou fazer não sei o que. Ok. Mas aí meu namorado me perguntou, por quê? Ele me perguntou isso, eu fiquei com tanta raiva e falei, mas como assim por quê? Porque eu quero partilhar, porque é uma viagem, eu quero que você mostre, é mais uma viagem, não sei o que. Ele disse, tá bom, mas por quê? Eu fiquei assim, tipo, por quê? E eu comecei a me questionar. Eu me questionei tanto que
eu cheguei à conclusão que se eu postasse mais um vlog, seria simplesmente mais um vídeo. Mas eu não queria que aquela viagem fosse simplesmente mais um vídeo. Eu queria que aquela viagem significasse alguma coisa pra mim e que eu conseguisse mostrar o quanto ela significou pra mim e o porquê que ela significou assim tanto pra mim. Eu fiquei tipo, mas por quê? Eu quis fazer vlogs. Primeiramente eu queria fazer vlog de 3 vídeos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Depois eu quis juntar tudo. Depois não fiz nada. Acabei por não postar os vídeos, não postei as fotos, não postei. Postei tudo bem tarde. Tipo, postei em, sei lá, julho ou agosto. Postei em agosto até as cenas de Paris, as fotos. E tipo, mas ainda assim eu sempre a me perguntar por quê. Quando eu fui fazer o meu treinamento com a Isabela, né, que era grátis e foi no YouTube, eu disse, tá aí alguma coisa que eu posso falar sobre medo. Por quê? Vocês vão ver no vídeo, mas eu vou vos dar um contexto aqui. Essa viagem pra mim significou muito porque, como eu disse no vídeo, foi uma viagem que eu me senti bem comigo mesma, eu me senti bem com o meu cabelo, eu me senti maravilhosamente bem, proud of myself, orgulhosa de mim muito, porque eu consegui fazer uma viagem com o meu próprio dinheiro, eu não precisei de depender de ninguém. Eu tô numa fase que eu tô a conquistar as minhas coisas e consegui ter feito essa viagem. Tipo, consegui fazer essa viagem, foi tipo um marco pra mim, virada de chave. E tipo, no momento em que eu tava, no momento em que eu tô na minha vida, digamos assim, de maneira geral, foi muito bom pra mim fazer essa viagem. E consiste muito com o que eu tenho, com o que eu tinha expressado no texto livre, que era sobre medo. Medo de me mostrar de ser quem eu sou. Tipo, por exemplo, eu tinha muito receio de soltar o meu cabelo no meio de pessoas que não têm cabelo crespo, digamos assim, brancas. Por quê? Porque eu sentia o julgamento da parte deles e eu recebia comentários de o que aconteceu com o teu cabelo? Com um sorrisinho do tipo, tá a ver? De uma pessoa que não está habituada com isso. E eu ficava tipo, como assim que aconteceu com o meu cabelo? Não tem nada que aconteceu com o meu cabelo é assim. Mas aquilo, além de tocar apenas no meu cabelo como um elemento estético, tocava em mim, dentro de mim. Né? Por quê? Porque aquilo toca na minha autoestima. Então eu ficava tipo, naquela viagem, eu só defino como gratidão e orgulho. Essas são as duas palavras que definem aquela viagem pra mim, gratidão e orgulho. E pra mim foi maravilhosamente, foi tipo muito bom. Pra mim foi muito bom. E eu olho hoje, tipo, naquele momento que eu tava fazendo o treinamento, eu disse, tá aí, eu vou fazer esse vídeo. Comecei a fazer. Depois, durante o treinamento, ela sugeriu uma música, que era uma música clássica, uma música linda. E com o questionamento que o meu namorado me fez, eu fiquei tipo, o que eu quero passar com o vídeo de Paris? Qual é a mensagem que eu quero passar? Por que eu quero fazer esse vídeo? Então, tipo, aí eu encontrei o propósito do meu vídeo por causa do treinamento que eu fiz com ela. E quando eu terminei de fazer o treinamento com ela, a última atividade era publicar o vídeo. Depois de você fazer a escrita livre, criar o roteiro, transformar em um vídeo, pegar imagens e tipo, criar um vídeo, fazer a narração e pôr a música, etc. Essas coisas todas. Eu fiz isso em um dia. Literalmente, 2 dias. Quer dizer, eu fiz o texto e o roteiro num dia. Eu editei, juntei o vídeo todo. Eu já tinha praticamente o vídeo todo junto, tipo, ali organizado, mas juntei o vídeo todo. Fiz tudo enquanto eu trabalhava, para vocês verem. E isso é um detalhe muito importante que eu vou tocar lá à frente. Então, juntei tudo enquanto eu trabalhava, tentei narrar enquanto eu trabalhava, várias vezes fui interrompida, mas mesmo assim fiz. E no final postei, que era a última atividade para se fazer, postar o vídeo e participar do sorteio, que ela ia oferecer um quadro que ela própria ia fazer, um quadro que a professora dela ia pintar também, e tinham mais 4 coisas que iam oferecer, que era um rebranding, o quadro dela, o quadro da professora dela, e tinha mais o primeiro que foi um quadro de um outro pintor. Então com isso,
Eu terminei, eu postei o vídeo. E quando eu postei o vídeo, eu disse, I don't care se vai dar like, se vai dar view. Eu só quero publicar porque eu estou participando dessa atividade. E é para testar o que eu estou a sentir. E eu senti que as pessoas sentiram, chegaram à conclusão, entenderam a mensagem que eu estava a passar. E aí eu disse, não, eu não posso mais ficar parada. Eu não posso mais adiar isso, eu não posso mais não publicar o vídeo. Esse vídeo vai ser bem longo, mas é uma reflexão que eu estou a fazer, como eu disse. Eu quero ter vídeos mais reflexivos aqui, mais profundos, porque é o tipo de conteúdo que eu gosto de assistir. Então nada mais justo do que eu própria criar conteúdos que eu gosto de assistir e não conteúdos que eu não gosto de assistir, não é? Então eu olhei pra mim e disse, não, eu tenho que pôr em prática, eu tenho que fazer, eu tenho que criar uma consistência para progredir e não ficar apenas aqui na minha mente, porque se eu não me puser em movimento, eu não vou crescer. E eu olho pro meu, por que eu comparei esse vídeo com lá atrás com o meu processo de transição e etc. Porque se eu não entrasse na transição, eu ficaria sempre com mas e se, mas e se, mas e se. Então, eu tive que entrar na transição, eu tive que passar pelos momentos baixos com o cabelo que eu não conseguia fazer nada para poder estar aqui hoje com o cabelo do jeito que eu estou, com a confiança que eu tenho com o meu cabelo e tipo, crescer e progredir. Então, como eu tive esses dois momentos que se conectam e tem uma linha contínua de crescimento entre uma e outra. Se eu não tivesse tomado a decisão de entrar na transição, eu não estaria a criar conteúdo, eu não teria mudado o meu rumo, porque eu fiz, as pessoas que vão assistir esse vídeo e me conhecem, meus parentes e amigos, sabem que a minha faculdade foi em engenharia de petróleos, mas eu não gostava daquilo. Então, quando eu recebi a oportunidade de fazer, quando eu consegui a oportunidade de fazer mestrado, eu mudei completamente. Os meus pais ficaram tipo, mas como assim marketing, tipo uma área que tem nada a ver com o que você está fazendo, que na verdade tem tudo a ver, porque toda empresa tem marketing, toda empresa publicita. Então, tipo, é essa parte que eu gosto, essa parte da arte. Eu não gosto da parte mecânica, de vender, de não sei o que. Gostar, tipo, de estar ali, criar o teu conteúdo e vender o teu produto, é bonito. Mas, é isso. Então, tipo, por isso que eu olhei pra minha trajetória e disse, Janice, Nilza, se tu não fores em frente com a tua página no YouTube, tu nunca vais sair de onde tu estás. Se tu não começares a criar conteúdo, tu não vais sair de onde tu estás. Então, tipo, eu meio que me segurei, me sacudi, literalmente, e me disse, olha, ou vai ou vai. Próximo ano é o ano. E eu lembro, tô a lembrar agora, que eu escrevi, não lembro onde, tenho que procurar para vos mostrar, se eu conseguir encontrar, depois vou pôr aqui. Que eu escrevi, sem dúvidas, que 2025 vai ser o meu ano. Tenho o objetivo de crescer muito esse canal, de atingir muitos corações de meninas e mulheres, de vos ajudar e de me autoajudar também, porque nós somos seres humanos, necessitamos de conexões, de ligações humanas para podermos evoluir, porque sem uma humanice à nossa volta, digamos assim, eu sei que essa palavra não existe, mas pronto. Sem humanos à nossa volta não evoluiríamos. E se eu puder te ajudar de alguma maneira, né, por mais pequena que ela seja, eu vou ficar muito grata e muito feliz. E se eu sei que... E se de alguma maneira eu vim parar aqui, é porque algum propósito Deus tem pra mim. Um ATT aqui que eu vou deixar. Eu não vou ser tão frequente aqui no YouTube quanto no Instagram. Mas, pelo menos uma vez numa semana, na semana, melhor dizendo, eu vou procurar criar conteúdo aqui no YouTube. Publicar um vídeo aqui no YouTube, porque eu quero que toda semana vocês tenham alguma coisa. Seja uma reflexão, seja algumas dicas, sejam passar conhecimento, seja qualquer coisa relacionada com isso. Mas eu vou estar um bocadinho mais frequente no Instagram, mas de uma maneira muito mais estratégica, e eu tenho focado muito nisso, porque é um grande objetivo para mim, que até o meio do próximo ano
eu esteja numa posição muito diferente da que eu estou hoje, tanto aqui quanto no YouTube, quanto no TikTok e, se Deus quiser, no LinkedIn, em termos pessoais e profissionais. Eu tenho o mesmo objetivo de tornar isso uma coisa profissional, não apenas um hobby. Acho que já falei tudo. Esse vídeo vai ser um dos vídeos mais longos que eu já fiz aqui no canal, mas eu vou mostrar um bocadinho aqui para vocês verem. Eu gosto muito de vídeos longos, eu adoro vídeos longos. Eu passo horas e horas a assistir vídeos longos. A hora de 1 hora, live de 1 hora, adoro! Amo quando posto. Mas é isso. Beijo no vosso coração, fiquem bem e não desistam dos vossos sonhos, tá bem? Porque tudo é possível, vocês só têm que querer. Beijos!